Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal de Castro, eu sou o Denis, seja bem-vindo aí. E o assunto de hoje então é sobre filosofia, a filosofia dentro da história, né? Bom, mas antes que eu comece então a falar sobre o assunto, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no meu canal, deixasse o seu like aí e você compartilhasse com as pessoas que você gosta. As pessoas que você sabe que gostam de história, gostam de filosofia, gostam de alguns estudos, né? E vamos lá então. Para a gente falar da filosofia, antes a gente precisa nós precisamos entender como estava o mundo antes da filosofia, né? Conhecer o período em que ocorreu o surgimento da filosofia e o que viria depois, então, já com o conhecimento da filosofia, depois que a filosofia já tinha sido, não expandido, mas ela já tinha surgido, né? Para isso, a gente vai ter que voltar lá atrás, em 2300, 2200 antes de Cristo, né? Onde surgiram, então, as primeiras grandes civilizações, né? Entre elas, o Egito, a China, né? A região da Mesopotâmia. Lembrando que esse período é conhecido como o período do bronze, né? E assim, talvez o maior império que existiu foi o Império do Acadiano, né? O Império Acadiano, que na verdade é o que hoje a gente conhece como o Império Babilônico, né? O Império da Babilônia, né? Lembramos que nesse período, então, eles acreditavam nos poderes dos deuses, né? Que eles achavam que na maioria das vezes eram eles os responsáveis por eles saírem vitoriosos nas batalhas, né? Nas guerras, né? E é interessante a gente analisar, a gente olhar um pouco lá para trás, a gente vai ver que a gente tem muita referência aí sobre esses povos, né? Por exemplo, aí o Egito, né? Se a gente for lá na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que tem muita referência a esses povos, né? Por exemplo, lá no Antigo Testamento, né? Na Torá lá, que é o estudo que os judeus fazem, né? No livro deles, né? A gente vai ver lá que tem a história de Moisés, né? De quando ele entrou no Egito e tirou o povo que estava como escravo lá no Egito. A gente vai ver também que a Bíblia ela narra como é que foi a derrota da Babilônia, então, né? Como é que o Império Babilônico ele caiu, né? É interessante a gente ver tudo isso, né? A gente vê também a questão da escravidão que já existia lá atrás, né? Só que a escravidão lá atrás ela funcionava também de uma forma diferente da escravidão que aconteceu, por exemplo, no Brasil. Porque antigamente ocorria uma guerra, uma batalha, né? Então o povo que tinha derrotado a cidade pegava o povo da cidade que eles tinham derrotado e faziam eles como escravos, né? Então eles passavam a servir ao povo que tinha os conquistado, né? Diferentemente da escravidão, né, que surgiu no Brasil, por exemplo, né? É interessante a gente analisar então que naquela época eles acreditavam que tudo vinha dos deuses, né? Lá no Egito, por exemplo, os faraós lá eles eram considerados como deuses, né? Então eles tinham poder absoluto, eles diziam tudo que ia acontecer, como é que tinha que ser, eles davam sempre a palavra final, né? Não só lá como na Babilônia, que existiam vários deuses, né? Inclusive na Bíblia Sagrada fala muito sobre os babilônicos e suas religiões, seus deuses pagãos, né? Mas enfim, era assim que funcionava um pouco lá as civilizações antigas, né? Um pouco da forma como eles pensavam, a forma que eles viviam, né? Depois disso, com o fim do Império Acadiano, o fim da Babilônia, mais ou menos no ano 1000 a.C., acontece então a ascensão da Grécia, né? A Grécia que viria a ser assim uma das maiores potências mundiais, né? Assim como também a Roma, que depois da Grécia ela seria a maior potência, né? E hoje a gente pode ver aí a influência da Roma em tudo, né? Principalmente na religião, né? A religião católica que surgiu lá dentro de Roma, né? Veio o cristianismo, né? A história de Cristo, enfim, a influência que teve Roma, né? Mas Roma que veio depois da Grécia, né? Então a gente vê que uma civilização, um povo, uma potência influenciou a outra, né? Então a Grécia ela surge a partir do momento que cai a Babilônia, surge um novo império, né? Surgindo também assim as primeiras cidades-estados, né? As famosas polis, né? As polis gregas, né? E também o que mais para frente a gente pode se dizer que era a democracia, né? A partir da Grécia surgiu os primeiros pensamentos, as primeiras ideias sobre uma democracia, sobre um governo para controlar, né?
ter os direitos e leis que formariam uma sociedade, né? Foi nesse período, então, que surgiu a filosofia, tanto a grega quanto a chinesa, né? Porque na China também existiam seus pensadores, né? Mas na Grécia também teve os seus pensadores lá que começaram a filosofia, né? Os famosos filósofos lá naturais, né? Os filósofos da natureza, né? Então a filosofia surgiu nesse momento, né? Depois a gente volta nesse contexto da Grécia. Então, lembrando também que nesse período muitos países eles eram controlados pela aristocracia, né? Que sempre prevalecia o valor das pessoas que tinham mais, né? Então, depois disso também começaram as primeiras viagens, né? Lá no ano 1000, já depois de Cristo, né? As primeiras viagens a outros continentes, a outras terras, pois os países eles precisavam melhorar sua economia, eles precisavam se manter, né? Todo país precisava ter sua economia. Então eles começam a viajar para outros continentes, né? E alguns países assim a fazer isso foi, por exemplo, a Espanha, entre outros vários outros países fizeram, todos os países na verdade faziam isso, né? Eles iam para outras terras conhecer, né? E outro país também foi Portugal, né? Que Portugal ele invadiu então a África e se estabeleceu nela lá em várias áreas costeiras da região da africana lá, né? Depois disso, outros países também invadiram a África, né? Não é novidade para ninguém. A região da África ela sempre foi uma região pobre que as pessoas sempre invadiram ela e fizeram com a África o que eles quiseram, né? E então acredito que até nos dias de hoje a gente pode ver a situação da África um pouco por causa disso. É um povo que sempre foi escravizado, né? Um povo que sempre teve muita luta, mas que a gente não ouve falar, né? Sobre essas lutas, sobre essas vitórias, esses conflitos que tiveram, né? Então Portugal foi um dos países que continuou suas expedições e viagens, né? Assim como muitos outros, né? Pelos mares, e foi um dos países que também chegou às Américas, né? E onde também descobriu o que mais para frente viria a ser o Brasil, né? Que a gente vive hoje. Então os outros países europeus, como a França, a Holanda, lá os ingleses, os espanhóis, todos eles então também queriam um pedacinho do continente americano, né? Lembrando que não foi Portugal exatamente que chegou nas Américas, né? Vários países descobriram a América, né? Mas eu estou dando um ponto aqui mais para Portugal, né? Apesar de que não foi Portugal também que foi o primeiro país assim que chegou no Brasil, porque teve conflito lá entre a Espanha e Portugal não estava querendo muito, né? Mas enfim, só que chegando lá eles se depararam com um problema, né? Que eles não tinham trabalhadores o suficiente para trabalhar. Tipo assim, eles tinham lá a sua mercadoria, né? Tinha a matéria-prima lá, né? Quando eles chegaram, por exemplo, no Brasil, o Brasil era rico. O Brasil tinha banana, tinha abacaxi, tinha manga, tinha suas especiarias lá, né? A pimenta. Tinha também o que mais chamou a atenção deles, que era o ouro, né? Claro. Tinha muitas áreas de plantios para plantar o açúcar, né? Então, o pessoal ficou doido, os europeus lá, os homens brancos ficaram loucos por causa do Brasil. E a América no geral, né, que é um continente muito rico. Então eles decidem ir até a África, onde já tinham as suas colônias lá, que eles já tinham invadido antes, e sequestram a milhares de pessoas a servir a eles como escravos, né? Então a partir daí também começa a história do negro, né, que ele começa a ser tirado da sua terra natal e começa a ser exportado, né, para outras regiões, para outros continentes, como uma mercadoria, uma mão de obra, né, uma ferramenta ou um produto. O negro ele era servido então como um produto, vendido como uma mercadoria, né? Então começa a exportação de escravos para outros continentes. Bom, depois disso a África continua sendo roubada, né? Não só por Portugal, mas como por outros países. E vários outros acontecimentos também que viriam depois disso, né? O povo europeu continuou batalhando por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de território, né? Até que depois, mais para frente, também viria a acontecer a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que teve muitos conflitos antes disso, né? Tivemos lá o Iluminismo, tivemos lá a Revolução Francesa. Teve muitos conflitos, né? No Brasil teve muitos conflitos também com os negros, né? Teve a questão também de que o Brasil já tinha pessoas morando lá, né? Que eram os índios.
Então a Europa chegou fazendo um arrastão no Brasil. Teve a catequese dos índios, né, que foi a religião que veio da Europa, que é o cristianismo, que eles começaram a passar para os índios, para o povo brasileiro, para os escravos, né? Então hoje a gente pode ver assim também que no Brasil teve muita influência africana, mas também teve muita influência europeia. Mas enfim, voltando lá para a filosofia lá atrás, a filosofia ela nasceu então num período lá de 2500 anos, né? Para ser mais exato, assim, lá para o ano 1000 a.C., né? Então a filosofia surge num período de várias mudanças no mundo, né? Em que um império estava começando a surgir, né? Que era a Grécia. E para ser mais exato, assim, a filosofia nasceu lá no ano de 700 a.C., com o primeiro pensador lá sendo o Tales, né? Da cidade de Mileto, né? Lá da região da Jônia, né? Acho que hoje deve ser a atual Turquia, se eu não me engano. Mas Tales ele foi um pensador muito conhecido, porque ele começou a questionar sobre o sistema da época, né? O sistema lá que eles acreditavam que tudo era dos deuses, né? Tudo era resolvido pelos deuses, né? Existia vários tipos de deuses. Na Grécia Antiga a gente pode ver até hoje a mitologia que era muito forte naquela região, né? Mais para frente, depois de Tales, vai haver outros pensadores. Então a filosofia ela começa a se desenvolver ali na Grécia, naquele momento de muito conhecimento, de vários povos reunidos num lugar só. Então explode aquele negócio, explode aquele conhecimento na região da Grécia. Então a partir desse momento surge a filosofia, né? Surgem os primeiros pensadores aí, os pré-socráticos, os pensadores que a gente pode dizer são os pensadores da natureza, né? Já que eles acreditavam que todo conhecimento ele deveria, o mundo, né? Existe a cosmologia, né? A ideia de que o mundo derivava de uma única substância. Então surge lá Tales falando que a substância primordial dos cosmos, na verdade, era a água, né? Que não era tudo a partir dos deuses. Tinha uma explicação lógica e racional para tudo aquilo. Porque se caía um raio naquela época, eles falavam que eram os deuses. Se um raio caísse e atingisse toda a área ali de plantio, né? Eles perdessem toda a alimentação deles, eles falavam que eram os deuses que estavam zangados. Se tivesse que morrer alguém, os deuses que tinham feito eles morrer, né? Então Tales ele começa a analisar aquelas situações e começa a perceber que o mundo ele tinha uma forma de agir, mas que não era tudo por causa dos deuses. Então ele começa a criticar e observar, né? Diz a história que Tales ele também foi um pensador que estudou geometria, estudou matemática, né? Muitos desses pensadores que começaram a filosofia foram lá no Egito para aprender um pouco sobre geometria, sobre matemática, né? Aprender um pouco das culturas das outras civilizações mais antigas. Por exemplo, Pitágoras, que veio depois mais para frente, foi um cara que aprendeu muito lá no Egito. Enfim, teve muita coisa que deu início então à filosofia ali na Grécia, né? Então a filosofia ela começa a partir desse momento em que a Grécia começa a se expandir como uma potência, né? Então hoje a gente pode ver as influências aí do período da Grécia Antiga, né? Até nos dias de hoje, na religião, nas artes, né? O teatro, a comédia, tudo isso então veio lá da Grécia Antiga e tem influência até nos dias de hoje, né? Então, pessoal, esse é um pouco do surgimento aí da filosofia dentro da história. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É claro que eu trouxe de forma bem resumida aqui para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like aí para mim, compartilha e não esqueça de se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Fica aí então. Valeu!